Olá, amigos, nós estamos começando mais um podcast Pode Falar Dori, que é um programa realizado pelo Jornal Diário de Mogi, gravado na RTV Filmes, no nosso queridíssimo Theo Magalhães, né? Que tem uma paciência enorme com a gente. Enorme. E esse programa, né, o Pode Falar Dori, ele trata do direito do consumidor e do fornecedor, mas contando histórias, né? Casos aí que o Dori acompanhou, leu, deu consultoria e etc. Para a gente falar, né, do que esses consumidores enfrentaram, sofreram, choraram, É verdade. perderam, né? E a gente conta isso de uma maneira que a pessoa e vocês, né, o nosso público, pode aí sair com algum conhecimento, né, para não cair na mesma enrascada, para saber como sair de determinadas saias justas, né? Os dois lados, né? Dos dois lados, né? Na semana passada a gente contou um caso bem interessante que era uma propaganda enganosa, né, Dori, de uma academia que prometia às pessoas que iam lá, qualquer pessoa, independente, né, do peso, se tinha sobrepeso ou não, que sairia de lá com a barriga tanquinho. E isso não acontecia. E aí a gente está numa série aí de contar casos curiosos. É verdade. Qual que vai ser o de hoje, da terça-feira de hoje? Estou preocupado. Por quê? Porque eu tenho as promoções e tenho alguns casos, né, mais que vem na minha cabeça. E nós já estamos agora... Eu vou falar mais uma promoção, porque eu lembro disso, foi mais na época já de Natal, que, aliás, é uma época... As duas maiores épocas do comércio, e agora temos mais uma terceira, mas é Natal... Dia das Mães e agora Black Friday. Então agora nós estamos nos aproximando. Vai ser dia 22, eu acho. Depois nós vamos voltar, próximos programas, vamos falar sobre isso daí. Tanto os cuidados para vender bem, como também para atender bem. Mas eu lembro de um caso, que foi uma promoção na época de Natal, que era uma promoção de Chester. Foi um supermercado. E esse supermercado colocou lá um preço absurdamente baixo, o Chester. Para chamar o consumidor. E, obviamente, acabou logo. Começou, ele publicou os panfletos, nós não tínhamos nem grandes internet nessa época, publicou, sei lá, na quarta, quinta, sexta, no sábado, quando ele fez a promoção, de manhã abriu o supermercado, às 8 horas, 9 horas, já tinha acabado todos os Chester. Tem uma fila lá. E daí ficou uma outra fila enorme, porque queria mais Chester. E assim, não tinha também como ver. E eu sei que, na época... Me ligaram, a Polícia Militar também me ligou, eu fui com a Polícia Militar. Porque deu confusão daí, porque todo mundo queria comprar. Queria comprar, queria bater no gerente, foi um coronel amigo meu que telefonou, na época era capitão, me chamou, fomos lá, e chega lá, tal, e aí, o que está acontecendo? Tal, acabou o Chester, nós queremos nosso Chester. E eu falei, você não consegue trazer esse Chester, é uma grande rede. Não, nós estamos tentando, vai chegar, talvez amanhã, talvez não sei o quê, mas eu não estou conseguindo, porque foi uma promoção em toda a rede, está faltando, mas eu talvez consiga, coisa e tal. Mas eu estou oferecendo chinelos aqui que está em promoção. Eu falei, meu amigo, você faz propaganda. Natal, todo mundo sonhando com aquele prato maravilhoso, né? Você faz a promoção do Chester, que é um frango. É um frango super ali bombado. E que oferece chinelo? Não, mas é que chinelo tá bom, tá em promoção, eu tenho bastante chinelo. Falei, o capitão do meu lado, falei, capitão, senhor dá licença. Falei, vem cá, o seu gerente, senta aqui. Aí ele sentou. Na sua família, na sua casa, você serve na noite de Natal chinelo para sua família comer? Não. O senhor já viu alguém andando na rua com um Chester no pé? Não. Então, o que a lei diz é que quando não tem um produto ali oferecido, você tem que oferecer um similar. Então, se você oferecer peixe, carne... Frango, ovo de codorna, qualquer comida, mas Chester por chinelo não dá. Tava cheio de gente lá. Porra, e a turma queria bater no cara, ele querendo vender chinelo quando ofereceu o Chester. E então, se nós não fomos lá, ele ia apanhar mesmo. Falei, esquece, para com isso, você vai tentar e se conseguir, resolve. Se não conseguir, você tem que publicar na próxima promoção a quantidade de Chester que você tem. Porque senão vai dar paulada.
Em qualquer outro programa eu conto que ele errou de novo numa outra... Não, então já não errou, né? Ele já era meio espertinho, né? E o final da história, o que ele deu ao invés do chinelo? Fiquei curiosa. Nós multamos ele não pode fazer isso. Muito bem. É prática abusiva. É artigo 39. Aproveita do desconhecimento da pessoa para impingir serviço ou produto. Quer dizer, não tem o Chester. Mas você pode levar chinelo. Não. Quem que vai trocar Chester por chinelo? Não, nem pensar. Se fosse um peixe, tá bem, mas não vai pôr chinelo para comer. Agora, a gente sempre vê essas propagandas tal, e sempre o consumidor, veja se eu estou errada, tem essa ideia, mas alguma coisa, sei lá, leite, qualquer outra coisa, aí sempre tem lá, mas num pequenininho, né? Escrito bem daquele jeito que não dá para... minúsculo o número. Eu sempre acabo desconfiando, eu falo, putz, eu acho que deve ter menos. E aí, tem alguma auditoria? Como que é isso? Porque... Tem uma lei dentro do código que fala que toda restrição do direito deve ser feita com destaque, em negrito, de maneira que o texto seja, obviamente, inicialmente e rapidamente identificado e visível. Exemplo, a Lili está estudando faculdade. Se a Lili pagar até o dia 10, ela tem um desconto de tanto. E aí esse tanto aparece grande para chamar atenção. A Lili vai fazer um seguro de carro. Para você ter esse seguro, o senhor não pode não sei o quê, né, declarar situações enganosas, o senhor forçar, né, mentir e tal. Isso é negrito. Por quê? Restrição de direito. Se o senhor fizer assim, o senhor perde o direito. Senão, o senhor ganha o direito. Não tem então, jeito. Isso é legal, a gente tá atento, né? Porque às vezes você... não, mas aí você já fala, não, mas... Aquelas promoções minúsculas. Lili colocou uma questão importante. Esquece letras minúsculas. Mas às vezes parece na televisão, nem enxerga. Tudo bem, está lá na televisão, mas o senhor tem direito a receber o documento para analisar e nos contratos, financiamento, de compra, aquisição, garantia, o que for, negrito, maior destacado, tamanho fonte 12, quer dizer, um negócio grande para eu enxergar. Senão, passa batido. Para ser uma coisa clara, né? Pro comerciante faturar, porque é uma coisa interessante... Mas dentro da lei, né, Doni? Claro. Quanto tempo nós temos? Já acabou? Não, acho que a gente ainda consegue... Não, vamos contar. O que ele falou? Eu não escutei. 7. 7 minutos. Dori tá preocupado. Não é isso, não. É que eu lembrei um caso que nós fizemos, naqueles podcasts que nós fizemos com o Dr. Deodato, ele foi levantando várias questões, eu fui lembrando, quando eu fui coordenador de segurança pública do município, a gente fazia muitas questões, né? Trabalhava, montamos a guarda municipal, colocamos os coletes, né? A prova de bala, fizemos isso, mas também a gente tinha que fazer, e eu também coordenava com o PROCON, e fiz junto com a vigilância sanitária, tem as doutoras estavam comigo, ainda estão ali trabalhando, e nós fizemos algumas batidas em hotéis, e esses hotéis que eram tidos como hotéis, e depois virou, a expressão surgiu, curta permanência, e exploravam lá a prática da prostituição, que era desvio da finalidade do hotel, junto com os fiscais da prefeitura. Foi uma operação grande, promotores de justiça, polícia militar. Aonde, Nori? Ali perto Nós fizemos no centro da cidade. Centro. O quadrilátero do pecado. E aí fomos lá, todas essas autoridades, as tropas, e a gente, com toda educação, entrava e observava. Se você abrisse um armário ali da recepção e tivesse uma quantidade imensa de lençol, para que tanto lençol, né? E aí começava a se observar, entrar, sair, entrava, sair. E aí foi interessante, porque eu 11 horas, 10, meia-noite, 1 hora, 2 horas. O que eu encontrei de amigos meus casados naqueles lugares, doutor, sumiu os caras, né? Porque imagina chegar promotor, Dori, polícia militar e vigilância sanitária, e os caras estavam lá, né? Não, só vim entregar um documento à noite. O objetivo era regularizar a função desses estabelecimentos. O objetivo era verificar se havia exploração de prostituição, se estava em condições de higiene sanitária. E se a documentação estava de acordo com a exploração do comércio, porque era exercício ilegal. Entendi. E também não podia, como foi comentado, a prostituta ela pode fazer esse trabalho. O que não pode é ela ser explorada por um outro para ganhar dinheiro em cima dessa questão. Sim. Era um negócio complicado e tal. Mas nós fomos de 11 horas, meia-noite, 2 horas, 3 horas, 4 horas da madrugada, é o que nós fomos fazer.
Quando eu cheguei em casa, a viatura que me levou, né? O major que me levou e me trouxe. Deu confusão em casa? Não, aí, né? obviamente, estava dormindo. Mas no dia seguinte, que hora que você chegou? Eu falei, cheguei 4 horas da manhã e tal. Não falou nada. Lá pelo meio-dia, assim, meio-dia, 1 hora, na hora do almoço, ela, você não pode fazer esses serviços num horário mais cedo, umas 10 horas, 11 horas, meio-dia? Eu falei, Ieda, só funciona à noite, como é que eu vou fazer? Mas já mudou, viu, Dori? Eu tenho a informação Progrediu? de que... tá... Eu vou avisar a Ieda, então, que já está mais cedo, eu posso fazer essas batidas mais cedo. Ai, Dori, você tá muito terrível. Mas ela me deu bronca. Ô, Dori, e tem mais alguma promoção aí para hoje? Olha, deixa eu ver, eu tenho uma lista aqui. Eu encontrei uma padaria em que na padaria tinha um cartaz escrito, e ainda tem essa foto do cartaz nos pendrive. Pão francês de ontem em promoção. Era valor bem mais barato. Você não pode fazer promoção de pão francês de ontem. Dormido, né? Dormido. Aquilo. O cara dava desconto. Então, tem alguns pães que têm o prazo de validade, que, aliás, futuramente nós vamos falar desse material, né? Das questões das informações nutricionais. Mas você não pode pegar da sua cabeça para não perder dinheiro e você colocar como... O preço tem que ser o mesmo. De ontem aliás, de hoje, você nem né? pode vender, você tem que comentar. Você pode fazer torrada, você pode aproveitar. Você tem que vender o produto nas suas condições de consumo. Se o pão francês é para ser consumido no dia, você não pode vender ele depois de passar daquele dia. Se você for vender, você vende de uma outra forma, como eu falei, torrada. Agora, existem os tempos de validade, que é baseado em testes, não da cabeça do cidadão. Como eu encontrei uma vez, eram balões, bexigas, e essas bexigas não tinham prazo de validade de uma grande marca, para festa de aniversário. E aí, não tem validade? O promotor foi num bazar, comprou umas etiquetas, e ele com caneta Bic colocava a data de validade. Cara. Falei, cara, você não pode fazer isso, você não é especialista, isso aí tem que vir certificado de uma fábrica que produziu. Quer dizer, então o brasileiro quer inventar umas coisas que não dá certo. Pode, né? Não pode. Agora, você falou aí do prazo de validade, e há uma discussão, e já está valendo, né, essa coisa da venda do produto após a validade ali que consta, né? O hortifruti não precisa mais. Isso é bom, Dori? Muito bom. O hortifruti, porque você, mulher, Ieda, mulher... Eu não entendo tanto. Vocês batem os olhos, você sabe de uma face, de uma situação, vocês batem os olhos, você sabe se tem condição ou não de consumo. E o que estava acontecendo? Venceu hoje. Tinha que jogar fora aquele monte de comida que você não podia nem doar para as instituições de caridade. Entendi. Então, dessa maneira, além de ficar em condições de maior prazo de validade pela qualidade do material, visível aos seus olhos, você pode consumir sem problema. Claro, se estiver em falta de condição, o tomate começa a vazar, esquece, joga fora, não é nem para doar. Mas você tem um aproveitamento maior. E o mundo está precisando de comida. Sim, você vê quanto que se joga de comida fora. Ainda mais agora, né? Que aumentou fome, aumentou tudo. Então é isso, né, Dori? Hoje foi mais sério ou tinha a ver com uma coisa engraçada? Não, hoje a gente vai ter censura, será? Acho que não, né? A nossa censura, o pessoal lá da produção não deixa a gente falar o que a gente quer, né? Não pode exagerar, né, Dori? Chefe, dá uma olhada nisso daí. Então é isso. Só para pegar esse gancho aí, lembrar que esse podcast é feito assim de casos engraçados, interessantes, reais, que o Dori foi aí colecionando ao longo da sua carreira de mais de 35 anos, 40 anos, nem sei quantos anos, né? É verdade. Como especialista em direito do consumo, do consumidor e do fornecedor. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente. Se Deus quiser e a produção aprovar nossos quadros. Torcemos aqui.